a mais uma aula de economia política, dessa vez a respeito do capítulo 13 do terceiro livro do Capital, que se chama Tendência de Queda da Taxa de Lucro. Na verdade, o Marx chama de a tendência enquanto tal, porque a seção inteira se refere à lei tendencial de queda da taxa de lucro. Nós vamos cobrir o capítulo 13, que se chama a lei enquanto tal, e depois o capítulo 14, que trata de causas contrariantes, ou seja, causas que amenizam a queda da taxa de lucro. Compartilhar com vocês o PowerPoint. Então, na verdade, aqui a gente deveria ter acrescentado o capítulo 14, a gente encontra rapidamente os primeiros defeitos da nossa transparência. A seção 3, então, ela se chama Lei Tendencial de Queda da Taxa de Lucro. Por isso que ele não denominou aqui de novo de Lei Tendencial de Queda da Taxa de Lucro, ele só chamou a lei enquanto tal. E depois nós vamos estudar as causas contrariantes. Primeiro de tudo, é importante dizer que o Marx concebia essa lei de queda da taxa de lucro como a lei mais importante da economia política. Para ele era importante porque assinalava, digamos assim, o caráter limitado e finito do modo de produção capitalista, né? Claramente, se o modo de produção capitalista é movido pelo lucro e a taxa de lucro tende a decrescer ao longo do tempo, haveria no modo de produção capitalista um mecanismo autodestrutivo. Mas essa lei não tinha sido plenamente compreendida nem pelo Adam Smith nem pelo Ricardo. Primeiro porque nenhum dos dois tinha concebido claramente a diferença entre capital constante e capital variável, que é fundamental para entender a natureza da lei. E segundo, que nenhum dos dois tinha separado claramente a mais-valia como entidade separada de suas formas fracionadas, nas quais ela se divide entre as várias frações da classe capitalista. Então, essas limitações da teoria da economia política clássica os impediram de entender plenamente a questão do decréscimo da taxa de lucro ao longo do tempo. O Ricardo, por um lado, incorreu no erro de, digamos, conceber como iguais a taxa de mais-valia e a taxa de lucro, e o Adam Smith, por outro lado, tinha uma concepção concorrencial de decréscimo da taxa de lucro. Basicamente, que com o aumento do número de capitais, a concorrência aumentava, os preços diminuíam e a taxa de lucro decrescia. Essas são as visões que o Marx herda e a partir das quais ele vai desenvolver sua própria teoria. Nós temos que fazer uma rápida revisão dos conceitos de composição técnica e composição orgânica, porque são fundamentais para o entendimento da dinâmica que causa o decréscimo da taxa de lucro. Então, primeiro, todos vocês têm uma noção clara de que, se vocês pegarem um certo número de trabalhadores, vamos supor, 1.000 trabalhadores no começo do século XX e 1.000 trabalhadores hoje, é claro que os 1.000 trabalhadores hoje operam uma quantidade muito maior de meios de produção, máquinas mais potentes, que, por sua vez, transformam uma massa de matérias-primas de volume muito maior e assim por diante. Então, é uma lei, né, do modo de produção capitalista, o desenvolvimento da composição técnica, que é o que vocês chamam de aumento da tecnologia, mudanças tecnológicas, que poupam força de trabalho. Todos esses jargões, na verdade, se resumem ao aumento da composição técnica na economia. Então, essa fórmula simplesmente nos diz o seguinte: para um dado número, essa barra significa constante, para um dado número de trabalhadores, ao longo do tempo,
a massa de meios de produção que eles operam vai crescendo, e, portanto, cresce a composição técnica. A técnica quer dizer justamente a relação entre massa de meios de produção e massa de força de trabalho que o capitalismo mobiliza. E a composição orgânica que está aqui é uma composição de valor, entre o valor do capital constante, que é o dinheiro gasto em materiais, componentes, máquinas, instalações, equipamentos, e o capital gasto em força de trabalho, que é o capital variável. Então, qual é a conexão entre a composição orgânica e a composição técnica, que reaparece aqui? A conexão é justamente a transformação da composição técnica em valor. A gente transforma a composição técnica em valor multiplicando os meios de produção pelo preço dos meios de produção e multiplicando o número de trabalhadores, multiplicando o salário real, a cesta de consumo dos trabalhadores pelo preço dos meios de consumo, vezes o número de trabalhadores. Então, aqui a gente tem a transformação da composição técnica em composição orgânica. Ou seja, a composição orgânica é a composição de valor que reflete a composição técnica, se essa relação de preços aqui se mantém constante. Então, se essa relação de preços aqui não muda, é óbvio que à medida que muda a composição técnica na economia, aumenta a composição orgânica para um dado salário real. O salário real pode mudar também, causando ruído aí nessa fórmula, mas nós vamos deixar isso para depois. Essa parte aqui pulo. Então, a massa de trabalho vivo, né, relativa à massa de trabalho materializado, ela cai no capitalismo justamente porque, como aumenta a massa de meios de produção relativamente à massa de força de trabalho, então, invertendo aquela relação, a massa de trabalho vivo, a quantidade de trabalho despendido ao longo do ano, é sempre menor ao longo do tempo do que a massa de trabalho que esse trabalho vivo opera. Então, essa relação cai continuamente. Então, o que a gente pode afirmar, utilizando as variáveis que nós conhecemos já de muito tempo, é que se a massa de trabalho vivo cai relativamente ao trabalho objetivado ou morto, como vocês quiserem, que é o capital constante, significa que o trabalho vivo total, que é V mais M, que vocês podem considerar como as horas trabalhadas anualmente, ou capital variável, gasto em força de trabalho, mais a mais-valia que eles produzem. Evidentemente, se vocês usam uma forma de definição para o numerador, tem que usar a mesma forma de definição para o denominador. Nós vamos ver mais à frente numa tabela que nós vamos usar esses mesmos conceitos aqui em termos de horas de trabalho para ilustrar um fenômeno que será explicado a seguir. Mas, se a massa total de trabalho novo, vivo, trabalho adicionado a esses meios de produção aqui, esse capital constante, se ela decresce ao longo do tempo, né, então, em se mantendo estável a relação entre V e M, ou seja, a taxa de mais-valia M sobre V se mantendo estável, é claro que M vai decrescer em relação ao capital adiantado. Uma vez que isso aqui é sempre maior que V mais M sobre o capital constante é sempre maior que M sobre o capital constante mais o variável, mas o interessante dessa formulação aqui é que se a taxa de mais-valia é constante, ou seja, se a relação entre M e V é constante, então, se essa soma cai, essa soma aqui, tá certo. Se esta soma cai, a mais-valia sobre o capital total também cai. Esta mais-valia sobre o capital total nada mais é do que a taxa de lucro. Então, isso está escrito aqui. Esse é o caso de taxa de lucro decrescente, que advém do aumento da composição orgânica, e taxa de mais-valia M sobre V constante. Isso vai reaparecer
mais adiante. Então, esse é o exemplo do próprio livro, no qual o Marx ilustra a lei tendencial com composição orgânica crescente e taxa de mais-valia constante. A taxa de mais-valia está explicitada aqui nessa coluna, é sempre 100%. Hipoteticamente, né, eu poderia ter colocado 150%, 200, 185, 99. Aqui a taxa de mais-valia é arbitrária, porque o nosso exemplo é arbitrário. No desenvolvimento da economia capitalista real e concreta, essa taxa de mais-valia vai crescer, nós vamos ver depois. Mas, dada a taxa de mais-valia, à medida que cresce a composição orgânica, C sobre V vai crescendo, aqui note que aqui é 9 vezes, enquanto que aqui é 2/3, e assim vai. 3/2, e assim, né? Ela vai crescendo aqui ao longo do tempo. E de tal maneira que a taxa, esse crescimento da composição orgânica, dada uma taxa de mais-valia, vai se expressando numa queda contínua da taxa de lucro. Por quê? Porque essa quantidade de capital variável produz 40 de mais-valia, 40 sobre 100 dá 40%, e assim por diante, até chegar a 5%. Mas o defeito dessa tabela, ela tem qualidades e defeitos. A qualidade é mostrar claramente que, à medida que aumenta a composição orgânica com taxa de mais-valia constante, a taxa de lucro cai inexoravelmente. Mas parece que o decréscimo da taxa de lucro advém de uma redução do capital variável. Mas lembre, aqui a gente simplesmente transformou o capital total da economia nesses vários anos em magnitudes proporcionais a 100, parciais de 100. Então, esses valores aqui, são muito maiores do que esses, e ainda muito maiores ainda do que esses anteriores. Só que mudou a composição desse capital total aqui, que é muito maior do que os anos anteriores. Então, nós vamos ver que, na verdade, essa lei tendencial de queda da taxa de lucro se manifesta com praticamente todas as variáveis crescendo, menos a taxa de lucro. Cresce a composição orgânica, cresce a massa de trabalhadores empregados, cresce a massa de mais-valia, e mesmo assim cai a taxa de lucro. E por isso mesmo cai a taxa de lucro. Então, está aqui. O decréscimo da taxa de lucro com massa de força de trabalho crescente e mantendo a mesma composição orgânica da tabela 1. Então, a composição orgânica da tabela... aqui, nós simplesmente transformamos em valores absolutos. Isso aqui continua dando uma composição orgânica de 9, e aqui continua dando uma composição orgânica de 3/2. Mas agora vocês veem que o capital variável cresceu bastante. O que significa... Vocês podem pensar isso também em termos de pessoas. Se o capital variável fosse 1 por força de trabalho, aqui você tinha 400 mil e aqui você tinha 1 milhão. E aqui é o crescimento do capital constante. Aqui fica claro, à primeira vista, visualmente claro, que o capital constante cresce mais rapidamente que o capital variável, que é a tradução em valor do aumento da composição técnica, mais máquinas, mais equipamentos, etc., para um dado número de força de trabalho. Continuamos com a taxa de mais-valia igual a 100, só para manter o foco nessa relação aqui entre C e V. A taxa de lucro, novamente, se expressa no mesmo decréscimo da tabela anterior, deixando claro que esse decréscimo nada tem a ver com o decréscimo absoluto da força de trabalho empregada, e nem da massa de mais-valia obtida. A massa de mais-valia obtida vai ser exatamente esses valores aqui duplicados numa coluna da mais-valia. Aliás, aqui está escrito mais-valia, mas é a taxa de mais-valia. Se fosse mais-valia, seria a repetição... Se fosse a mais-valia, a taxa de 100%, seria a repetição desse número aqui. Mas... Então, os resultados que nós vemos aí são aumento do capital variável, aumento de M, que não está expresso na tabela,
mas é 1 vezes V, 100% de V da massa de mais-valia, e diminuição da taxa de lucro. Em amarelo aqui temos o aumento e a diminuição da taxa de lucro. Só para desfazer a possível confusão que a tabela 1 produz, de que a taxa de lucro cai porque cai o volume absoluto do capital variável, que não é verdade, aqui o volume absoluto aumenta. Então, isso está esclarecido. E nós poderíamos ter uma redução da taxa de lucro com um aumento da taxa de mais-valia, sem dúvida nenhuma. Vejam aqui, imaginem o período 1, que na tabela anterior era esse período 1 aqui, 600, 400, e o período 3, que é esse aqui. Eu peguei 2 períodos só para exemplificar. Então, imagine que nós tenhamos o seguinte, no período 1, são aqueles valores, e a taxa de mais-valia era 100%, 1. Agora, imagine que no período 3, a taxa de mais-valia tenha crescido para 1,5. Aumentou brutalmente a exploração da força de trabalho. E, agora, a massa de mais-valia aumentou, porque 1,5 vezes esse capital variável dá 3 milhões, e 400 mil vezes essa taxa de mais-valia dá 400 mil. A taxa de lucro teria decrescido da mesma maneira. Não como antes, vejam, que antes... Vejam que antes ela decrescia de 40 para 20, do período 1 para o período 3. Como agora nós aumentamos a taxa de lucro, a taxa de mais-valia, de 1 para 1,5, a taxa de lucro cai mais devagar, porque aumenta a massa de mais-valia, que é o numerador desse capital aqui de 10 milhões. Então, aí temos mais ou menos as mesmas conclusões de antes, só que com o aumento da taxa de mais-valia. Temos o aumento do capital variável, o aumento da massa de mais-valia e uma taxa de lucro decrescente. Então, é importante isso aí, porque eu enfatizo, lendo essa linha aqui, a diminuição relativa de V caminha junto com o seu acréscimo absoluto e com o acréscimo absoluto da mais-valia produzida. Então, o V relativo a C cai, mas os valores absolutos, tanto do capital variável quanto da mais-valia, vão aumentando ao longo do tempo. E mesmo assim a gente tem uma possível queda da taxa de lucro. Então, a massa de mais-valia aumenta porque o número de trabalhadores aumenta, aqui é o NF, é o número de elementos da força de trabalho, e a taxa de mais-valia também aumenta à medida que o capital se acumula na economia. Mas esse aumento do número de elementos da força de trabalho continua se expressando, em termos do capital variável, como uma função decrescente em relação ao valor do capital total. Então, mesmo crescendo o número de trabalhadores, V decresce relativamente ao capital total, porque o capital constante cresce mais rapidamente no capital total. Lembrando que C maiúsculo é sempre o capital total, que inclui V e C, capital constante. Então, o mesmo desenvolvimento, né, que provoca o aumento da produtividade na economia, ele causa essa redução aqui das pessoas empregadas por uma certa massa de capital. Considerando uma quantidade de capital na economia ao longo do tempo, essa quantidade vai empregar cada vez menos gente. Ou visto de outra forma, visto de forma dinâmica, à medida que o capital se acumula, ele emprega relativamente cada vez menos força de trabalho. E é isso que leva a um aumento, esse mesmo processo leva a um aumento do número de trabalhadores empregados na economia e da massa de mais-valia. Então, crescimento absoluto do número de trabalhadores vai lado a lado com a redução
da presença de trabalho vivo no processo de trabalho por causa da mecanização. E aqui o que nós vamos observar nessa tabela é um fato interessante, de que, à medida que o capitalismo se desenvolve e aumenta a composição do capital, brutalmente, como está representado aqui nessa tabela, e brutalmente tal como ocorreu na realidade concreta, é claro que, para empregar a mesma massa de força de trabalho que empregava no começo do período, esse capital tem que se acumular numa proporção determinada com a diminuição da parte variável do capital nesse capital total. Então, como aqui o capital variável decresceu 8 vezes, porque 8 vezes 5 é 40, então o capital variável decresceu 8 vezes, o capital total aqui, nesse final de período, deveria ter crescido 8 vezes para permitir o emprego do mesmo número de trabalhadores e, portanto, produzir, digamos, a mesma massa de mais-valia se a taxa de mais-valia se mantivesse constante. Ou, se fosse necessário, né, se quiséssemos ilustrar o aumento do emprego, o capital total teria que ter crescido mais do que 8 vezes, 9, 10, 11 vezes para aumentar o volume de emprego. Então, se torna cada vez mais difícil ao longo do tempo, né? Se torna cada vez mais difícil essa compensação do aumento da composição orgânica, ou seja, da diminuição da quantidade de pessoas empregadas pelo capital, pela acumulação de capital. Essa compensação que a acumulação de capital poderia ter em relação à diminuição do emprego na economia é cada vez mais complicada, porque o volume de capital precisa aumentar cada vez mais para conseguir prover um número de empregos suficientes. Então, essa é a conclusão. Com o progresso do capitalismo, uma quantidade cada vez maior de capital é necessária para empregar a mesma quantidade de trabalho, e mais ainda para aumentar a quantidade de trabalho demandada, né? Então, essa é a base da criação de uma superpopulação trabalhadora permanente, que foi estudado naquele capítulo 23 por vocês, com a professora Daiane, que se chama a Lei Geral da Acumulação Capitalista. E a matemática disso é relativamente simples. Essa aqui é a taxa de lucro. A taxa de lucro é a taxa de mais-valia. Aqui nós vamos manter a taxa de mais-valia constante para facilitar o raciocínio. A taxa de mais-valia multiplicada pelo capital variável, que dá a massa de mais-valia, dividido pelo capital total. Então, quando a gente passa a taxa de lucro, o capital total para lá, fica assim. Essa aqui é a massa de mais-valia, né? Certo? Então, à medida que V, capital variável, sobre o capital total vai diminuindo, portanto, vai diminuindo a massa de lucro relativamente ao capital variável, ou seja, vai diminuindo a taxa de lucro, é preciso que o capital cresça na proporção inversa ao declínio da taxa de lucro. Então, a taxa de lucro está decrescendo porque V sobre C aumenta. Então, o capital total tem que crescer na proporção inversa para manter essa massa de mais-valia constante. Como a taxa de mais-valia é constante, manter essa massa de mais-valia constante significa manter o volume de capital variável constante, aqueles 400 da tabela anterior. Puxa, que já está longe. Está aqui. Não, esses 400 aqui.
400 de capital variável, 400 de capital variável. Então, voltando lá, aqui, à medida que cai a taxa de lucro, o capital total tem que crescer de tal maneira que ele permita que essa quantidade de capital variável empregue a mesma quantidade de trabalhadores de antes e multiplicado pela taxa de mais-valia dê a mesma massa total de mais-valia. Muito bem. Aqui a gente passa para a tradução da lei de tendência da queda da taxa de lucro em termos do valor da mercadoria, do valor unitário da mercadoria. Então, nós vamos ter um fenômeno principal que é o seguinte: dois. Primeiro, obviamente, cai o valor unitário das mercadorias. Segundo, no interior desse valor unitário menor, cai mais trabalho novo adicionado aos meios de produção do que cai o conteúdo de capital constante dessas mercadorias. Então, cai as duas frações, trabalho morto, passado, materializado nos meios de produção por unidade de mercadorias produzidas, mas cai também o valor novo adicionado ao valor desses meios de produção, com o adendum que a parte de trabalho novo que se adiciona cai mais rapidamente que a queda do capital constante. Isso porque o capital fixo aumenta e o capital constante circulante, a quantidade dele utilizada se mantém mais ou menos igual. Então, a gente primeiro ilustra isso assim, graficamente, da forma mais simples possível. Então, a gente teria o valor de uma mercadoria no tempo t dessa forma aqui, digamos, hipoteticamente. Isso aqui seria uma linha que representa o peso do trabalho materializado nos meios de produção e o peso do trabalho vivo no valor dessa mercadoria. Então, notem que tem essa proporção. Isso aqui também é arbitrário. Isso aqui é o valor do capital constante que vai por unidade de valor da mercadoria, e isso é o valor do novo trabalho adicionado por unidade de mercadoria. Com o desenvolvimento da produtividade do trabalho, que nós vimos que se expressa num decréscimo da taxa de lucro, o valor unitário cai. No momento T mais 1, que pode ser 50 anos depois, esse valor unitário diminui e a proporção do trabalho vivo sobre o trabalho morto, os dois elementos caem em termos absolutos, porque o valor unitário cai. Mas o trabalho vivo cai mais do que o trabalho morto. Por quê? Porque nós temos justamente uma transformação no processo produtivo que implica um emprego cada vez maior de meios de produção e cada vez menor de força de trabalho. Então, isso aqui é uma representação do que acontece com o valor unitário, mas nós vamos ver em mais detalhe isso nesta tabela. O que tem de interessante nessa tabela? Ela é uma ilustração do que havia antes. Nós vamos nos concentrar, então, nessas duas colunas aqui, ó. Trabalho vivo unitário, novo trabalho adicionado por unidade de valor da mercadoria, e o trabalho morto unitário, que é o nosso conhecido já KC, que é o custo de capital constante, que é o trabalho morto que vai na mercadoria. Da onde que vieram esses dois valores? Vamos voltar na tabela. A gente tem o capital adiantado, que está nessas três primeiras colunas aqui, ou nessa grande coluna aqui. Depois nós temos a depreciação do capital fixo. Aqui, notem que aqui o capital está separado entre fixo e circulante. Então, nós introduzimos a depreciação do capital fixo. Depois, nós mantivemos a taxa de mais-valia em 100%, também para facilitar o exemplo. E demos uma certa quantidade de produção aqui. Então, note que aqui o capital aumentou bastante em relação ao período anterior. Aqui a gente poderia ter colocado período 1, período T e período T mais 1, mas faltou espaço. E
a quantidade produzida aumenta bastante. Imaginem aqui, por exemplo, quantidade de automóveis por ano no começo do século XX e hoje, vamos supor. Bom, o preço unitário vai ser o quê? Vai ser o custo total, que não vai entrar o capital fixo total, vai entrar só a depreciação, então entra capital constante circulante, materiais, matérias-primas, o capital variável, a depreciação e o trabalho novo adicionado. Tudo dividido pela quantidade. Então, pode crer que essa soma aqui, CVDFM, dividido por 200 dá 6, e o mesmo aqui dá 2. Então, o valor unitário diminuiu bastante. E aí a gente chega naquelas duas colunas para as quais eu chamava atenção. Dentro dessa queda aqui, os dois elementos caíram. Tanto o trabalho novo adicionado por unidade da mercadoria, quanto o capital constante unitário. Os dois caíram. Mas notem que a queda do trabalho novo foi maior que a queda do capital constante. Isso porque, por um motivo principal. O capital fixo aumentou tremendamente, a depreciação a partir dele aumentou bastante também. Então, a gente tem... então, aqui a gente tem a mais-valia unitária, falta um I aqui, e a taxa de lucro se expressa numa taxa de lucro decrescente, que, como vocês podem ver, é exatamente os dois extremos da nossa tabela anterior. Era 40% de taxa de lucro no início do período, e agora é 5% no final. Então, ao longo desse período de redução da taxa de lucro, devido ao aumento da produtividade, o que nós temos é uma mudança na estrutura de custo do produto. Muito bem. E aqui a gente tem uma mudança, variação relativa do trabalho vivo, depreciação e mais-valia por unidade do produto. Então, aqui no momento 1, a gente tinha 1 de depreciação, 1 de capital circulante, diminui a depreciação, o capital circulante fica igual, o trabalho vivo, ele cai, 0,4, tal como na tabela anterior. Como a taxa de mais-valia é 100%, então metade vai para cá e metade vai para lá. Então, a divisão do trabalho vivo está dada aqui em meio a meio, porque a taxa de mais-valia é 100%. E diminui a parte do preço que representa o trabalho vivo e aumenta a parte do valor que representa trabalho materializado. Então, aqui foi para 0,4, como na tabela anterior, e aqui, trabalho materializado foi para 1,06, dividido dessa maneira em constante e circulante. Aqui em porcentagem, para ficar mais claro ainda, isso aqui vai somar 100%, né, porque o valor novo mais trabalho materializado tem que ser 100% do valor da mercadoria. Não vai somar por causa de casas decimais, mas notem que no começo do período a depreciação era 16% do produto, passou para 30%, o capital constante circulante era 16%, passou para 50%, e o valor novo gerado pela força de trabalho caiu de 66% para 20%. Então, há uma queda acentuada do valor novo por mercadoria devido ao decréscimo da participação da força de trabalho na composição técnica do capital. E aí a gente passa para as causas contrariantes. O início desse capítulo é interessante porque o Marx se pergunta o que intriga na queda da taxa de lucro não é que ela deva cair, é por que ela tem caído tão pouco e não mais rapidamente. Então, ele vai dizer,
a razão disso é porque existem efeitos colaterais produzidos pelo aumento da composição orgânica e, portanto, pelo aumento da produtividade do trabalho no capitalismo, que freiam essa queda. Então, a lei de tendência é denominada lei de tendência e não simplesmente lei de queda, porque ela se expressa só tendencialmente, já que a lei que fundamenta a causa da queda da taxa de lucro, que é o aumento da composição orgânica do capital, aciona mecanismos que freiam o efeito do aumento da composição orgânica do capital sobre a taxa de lucro. Daí que ela se expressa como tendência. E isso, o próprio Marx é explícito a respeito disso. Eu vou ler as citações daqui a pouco, mas antes vamos ser claros de que as tendências contrariantes, as causas contrarrestantes, como algumas traduções propõem, elas não são leis paralelas que jogam o mesmo peso na balança. Elas são efeitos produzidos pela lei principal, que é o desenvolvimento da força produtiva do trabalho, desenvolvimento da composição orgânica do capital. Então, o Marx, tanto no item 3 como no item 4, ele diz: aqui se mostra que as mesmas causas que engendram a tendência de queda da taxa de lucro moderam também a efetivação dessa tendência. No item 4, sobre a superpopulação relativa, ele diz: sua gênese, ou seja, do aumento de população excedente em relação ao que o capital pode empregar, o seu aparecimento é inseparável e é acelerado pelo desenvolvimento da força produtiva do trabalho, que se expressa na queda da taxa de lucro. Então, a superpopulação relativa, que permite a utilização de força de trabalho barata em ramos que utilizam muita força de trabalho, portanto, se apresenta como uma contratendência, ela é resultado da própria tendência. Nesse mesmo item, ele diz: a mesma causa que gera a tendência à queda da taxa de lucro produz aqui um contrapeso a essa tendência, paralisando em maior ou menor grau seu efeito. Então, é claro que o Marx está considerando a lei tendencial de queda da taxa de lucro como o complexo de movimento principal ocasionado pelo aumento da composição orgânica do capital, movimento principal esse que causa freios intrínsecos ao seu desenvolvimento. Esses são os itens que ele analisa. Os primeiros 4 são claramente resultados da própria lei principal, né? Eles resultam do aumento da composição orgânica, do aumento da produtividade de trabalho, do aumento do exército industrial de reserva, todos elementos que advêm do funcionamento da lei principal, que seria basicamente o aumento da composição orgânica. Veja, o aumento da composição orgânica é ao mesmo tempo um aumento da produtividade do trabalho, porque é um aumento que significa o quê? Que uma certa quantidade de trabalhadores opera cada vez mais capital constante. Isso é a definição de aumento da produtividade. E isso é também relacionado ao excesso populacional, porque se cada vez menos trabalhadores relativamente ao capital empregado são necessários, então se forma uma superpopulação relativa. Esses elementos aqui estão todos relacionados à lei principal de aumento da composição orgânica. Então, nesse primeiro item, que é são esses itens aqui, na verdade, desculpa, são esses aqui. No primeiro deles, se trata do aumento da exploração do trabalho, do grau de exploração do trabalho. E o Marx se concentra na forma absoluta de exploração do trabalho, que são as formas ligadas, seja o aumento da jornada de trabalho, seja o aumento da intensidade do trabalho. E ele deixa de fora o aumento da mais-valia pela via relativa, o que é algo interessante de ser considerado, porque o aumento da mais-valia relativa
de uma certa forma, ele deve ter visto como parte intrínseca do movimento principal. Então, não poderia ser uma causa contrariante, já que o aumento da taxa de mais-valia pela via relativa está intrinsecamente ligada ao aumento da composição do capital, ao aumento da produtividade do trabalho. Mas, curiosamente, ele tem uma citação que parece que ele, pela citação, a considera como uma causa contrariante. Então, esse é um elemento que nós vamos desenvolver posteriormente em material didático auxiliar. Mas a ideia aqui é a seguinte: basicamente, nós temos aqui a taxa de lucro como a mais-valia sobre o capital total, e a mais-valia pode ser expressa dessa maneira aqui, a taxa de mais-valia vezes o capital variável, né? Então, o aumento... Então, a gente tem assim, a gente tem a possibilidade de compensação da diminuição relativa do capital gasto em força de trabalho, do número de trabalhadores, pelo aumento da taxa de mais-valia, né? De tal maneira que isso poderia, a taxa de mais-valia poderia funcionar como um elemento contrário à redução relativa do número de trabalhadores empregados. Mas ele diz assim: a compensação do menor número de trabalhadores mediante o aumento do grau de exploração do trabalho encontra certos limites insuperáveis. Ela pode, portanto, frear a queda da taxa de lucro, mas não a anular. E aqui ele está falando da taxa de mais-valia pela via relativa, isto é, pela via do decréscimo do valor dos meios de consumo que a classe trabalhadora precisa. Então, essa ideia de que ela pode frear a queda da taxa de lucro, mas não anular, essa ideia de frear tem a conotação do seu comportamento, da sua presença como um meio contrário ao decréscimo da taxa de lucro. Bom, aqui, então, ele vai, então, analisar o problema do aumento do grau de exploração da força de trabalho como causa contrária que segura o decréscimo da lucratividade de dois pontos de vista: do aumento da intensidade do trabalho e do aumento da jornada de trabalho. Sobre o aumento da intensidade, ele distingue dois momentos. Um momento é aquele em que o aumento da intensidade é causado pelo próprio emprego do maquinário, que impõe à força de trabalho a supervisão sobre inúmeras máquinas, né? Mas esse é um aumento da intensidade que está ligado ao aumento do capital fixo. Tem uma outra forma de aumento da intensidade que não é ligado ao aumento do capital fixo, é ligada à intensificação do uso do capital fixo. Então, é a forma de intensificação ligada à maior velocidade do maquinário, né? Que aqui lembra, como sempre, o filme do Chaplin, Tempos Modernos, no qual a esteira aumenta de velocidade e, aumentando de velocidade, ela extrai mais trabalho da força de trabalho. Então, essa seria uma forma de aumentar a extorsão de trabalho excedente com o mesmo capital, ou seja, a esteira não mudou, apenas mudou sua velocidade, e isso impõe uma extração maior de trabalho. Então, são duas maneiras diferentes. É sobre essa aqui que se concentra, digamos assim, a ideia de serviço contrário à queda da taxa de lucro. E o aumento da jornada, primeiro,
ele diz que o aumento da jornada é uma invenção da indústria moderna, né? Porque com o aumento de investimento de capital fixo na indústria moderna, na época dele, com a Revolução Industrial, os capitalistas que investiam muito em máquinas queriam usar aquelas máquinas pelo maior número de horas possível para obter o seu valor de volta no número menor de anos possível, ou seja, havia a intenção de acelerar a rotação do capital fixo. Então, aumentava-se a jornada de trabalho. O aumento da jornada de trabalho é um modo interessante de aumentar a taxa de mais-valia, porque não requer aumento do capital fixo. O capital fixo está lá, ele é apenas utilizado durante mais horas, e durante mais horas, mais-valia extorquida da força de trabalho, sem necessidade de aumento do capital, exceto as matérias-primas que precisam ser adicionadas para que a força de trabalho possa continuar trabalhando durante o prolongamento da jornada, né? Então, a taxa de lucro é contida pelo fato de que a mais-valia aumenta sem necessidade de um aumento proporcional do capital total. Então, esses aumentos da taxa de mais-valia pela via absoluta, que significa aumento da jornada ou da intensidade, ela dribla, por assim dizer, o fato de que, em geral, pela via relativa, pela via do crescimento da produtividade do trabalho, o aumento da taxa de mais-valia é sempre obtido a um custo de aumento da composição orgânica do capital. Aqui não. O aumento da taxa de mais-valia não é obtido a um custo de aumento da composição orgânica do capital, pelo menos não proporcionalmente ao aumento da mais-valia, da taxa de mais-valia. Muito bem. Aí o Marx tem uma frase bem curta sobre a diminuição do salário abaixo do seu valor, dizendo que isso deve ser tratado na análise da concorrência, mas ele enfatiza que é uma das causas mais contrariantes à tendência de queda da taxa de lucro mais importantes, que é a redução do salário abaixo do valor. Então, a redução do salário abaixo do valor é aquela ideia de que o valor da força de trabalho, sendo 100, porque 100 é o suficiente para a força de trabalho obter o que ela e sua família precisam para viver normalmente, se ela recebe só 90, o salário está abaixo do valor, essa que é a ideia. E o barateamento dos elementos do capital constante, é o item 3, e aqui a gente pode usar de novo a nossa fórmula da composição orgânica, que, digamos assim, inclui nela a composição técnica. Então, note, o que acontece aqui é que o aumento da composição técnica, que é isso aqui, né? Uma dada força de trabalho utiliza sempre mais meios de produção, que significa que aumenta a sua produtividade do trabalho. E então, os meios de produção por unidade de força de trabalho aumentam muito ao longo do tempo. Mas isso não se reflete num aumento proporcional da composição orgânica, que é em termos de valor, porque o preço dos meios de produção também diminui à medida que aumenta a produtividade do trabalho, né? Como nós vimos na tabela sobre os preços unitários. Aquilo vale também para as mercadorias que são meios de produção. Então, a diminuição dos preços dos meios de produção compensa um pouco o aumento da massa deles utilizada pela força de trabalho. Então, a composição orgânica nunca aumenta tanto quanto a técnica, e é a orgânica que é a que conta, digamos assim, para a determinação da taxa de lucro. Então, o barateamento dos preços de produção é um efeito gerado pela própria lei, que contém, digamos assim, que diminui o efeito negativo do aumento da composição técnica. A superpopulação relativa, ela é base, foi um conceito utilizado por vocês no capítulo 23 do livro 1,
que é a criação de um excesso de força de trabalho relativamente ao que o capital pode empregar em um determinado momento do tempo. Então, esse excesso permite a sobrevivência de ramos mais atrasados e o surgimento de ramos com alta presença de trabalho vivo. Então, esses ramos, por utilizarem muito trabalho vivo, produzem muita mais-valia, então funcionam como ramos que produzem um contrapeso à tendência de queda. O comércio exterior, ele funciona no sentido de reduzir digamos assim, a parte do capital variável que consta no denominador da taxa de lucro e reduzir a parte de valor do capital constante que consta também no denominador. Então, aqui a gente tem o número de trabalhadores, né, multiplicados pelo salário unitário deles. Se os produtos importados diminuem o valor, né, representam valores unitários menores, então a força de trabalho pode ser paga por um salário nominal menor, e mesmo assim receber o equivalente ao seu valor, e assim, produzindo a mesma massa de mais-valia, a taxa de lucro é segurada no seu ímpeto de decrescimento devido à composição técnica do capital. Mas o comércio exterior aqui é um item curioso, porque ele está incluído na lista, mas é difícil pensar o comércio exterior como um produto do próprio desenvolvimento da lei que causa a queda decrescente da taxa de lucro, né? Então, essa aqui a gente deveria pensar como algo que destoa da ideia de que as causas contrariantes são, digamos assim, produzidas pelo próprio movimento central de aumento da composição orgânica do capital. Aqui parece um fenômeno externo à lei. E o capital por ações, finalmente, tem uma relação, ainda que mais vaga, mas tem uma relação com a lei que rege o decréscimo da taxa de lucro, que é o aumento da composição do capital, que implica no aumento da concentração de capital, e concentração do capital essa que é cada vez mais financiada pela forma de financiamento que é a emissão de ações. E ela age contrariamente à queda da taxa de lucro, porque o capital por ações requer somente uma remuneração equiparada à taxa de juros, que seria o volume de dividendos pelo valor do capital acionário. Então, é como se ela não entrasse na equalização da taxa de lucro. Se esses ramos entrassem, a taxa de lucro cairia ainda mais, porque são ramos justamente de mais alta composição orgânica do capital, como, por exemplo, as ferrovias e tal, na época do Marco. Aqui, nós vamos dar um exemplo de operação de causas contrariantes. Esse exemplo foi tirado de um artigo do Anwar Sheikh, que se chama a primeira grande depressão do século XXI. Então, aqui, nós teríamos uma contínua redução da taxa de lucro ao longo desse período aqui, desses 20 anos. E o que o Anwar Sheikh faz é o seguinte: se ele calcula uma taxa de lucro hipotética, que seria aquela taxa de lucro que adviria da tendência dos salários a se manterem próximos ao aumento da produtividade. Então, a taxa de lucro teria decrescido dessa forma. O neoliberalismo, tendo atacado frontalmente os sindicatos e proposto reformas que depreciaram os salários, ele conseguiu, através digamos assim, da contenção do aumento salarial,
uma leve recuperação da taxa de lucro, ou pelo menos uma contenção da sua queda. Então, esse é um exemplo claro de elemento contrariante, aqui advindo de uma nova configuração política de forças, mas que agiu, de fato, sobre o aumento da taxa de mais-valia, porque a produtividade continuou crescendo, mas os salários passaram a crescer menos do que a produtividade, o que significa que, nesse período, aumentou a taxa de exploração, mais ou menos representada por essa diferença aqui entre a taxa hipotética contrafactual, como eles chamam, e a taxa efetiva de lucro. Isso aqui só para ilustrar que as contratendências estão aí nos atacando. Depois do debate sobre a lei de queda tendencial, eu introduzi aqui, só para vocês terem uma ideia do que ocorreu. E é um debate bem interessante, inclui vários autores. Eu só incluí 2 para fechar esse assunto mais rapidamente, senão a aula ficaria muito comprida. A taxa de lucro pode ser escrita dessa forma aqui, ela é a relação entre a taxa de mais-valia e a composição orgânica do capital somada com 1, porque ela vem disso aqui, dividindo tudo por V, como está aqui. Então, vocês podem estudar isso aqui, que dá essa forma. O Paul Suisse, ele usa uma fórmula parecida, a fórmula dele é um pouco diferente, mas tem o mesmo significado, e, portanto, ele diz, olha, não pode dizer nada a respeito do andamento da taxa de lucro, porque o aumento da composição orgânica do capital provoca um aumento da taxa de exploração do trabalho. E, portanto, aumentando aqui e aqui, numerador e denominador ao mesmo tempo, não se sabe como vai ser o comportamento da taxa de lucro. Essa é a ideia do Paul Suisse. O Kisho, Nobuo Kisho, um japonês, ele fez a seguinte formulação interessante. Ele apresenta a mesma taxa de lucro, depois ele converte o capital variável em parte do numerador, representando o que ele vai chamar de taxa máxima de lucro, que é todo o trabalho vivo dividido pelo capital constante, que ele chama de N sobre C. N sobre C, então, de fato, seria a taxa máxima de lucro, pensando, digamos assim, todo o trabalho realizado pela força de trabalho como trabalho não pago. Então, aqui ficaria 0 e todo o trabalho realizado na jornada se transformaria em trabalho apropriado gratuitamente. Então, daria a taxa máxima de lucro. A gente pode ilustrar isso através de uma tabela. Então, aqui a gente tem o trabalho vivo, trabalho morto, e a gente tem a taxa máxima de lucro decrescendo. Então, é como se a gente estivesse andando, de fato, debaixo de um vão de escada, em que a gente se sente confortável no começo, porque ele tem uma altura maior que a nossa, e, de repente, e até permite que a gente dê alguns saltos, a taxa de lucro pode até aumentar um pouco, às vezes, mas depois de um certo momento, a gente tem que se agachar. A gente pode continuar dando saltos, mas os saltos têm que ser na forma da gente agachado. Então, é uma ideia interessante, porque mostra que a taxa efetiva de lucro, ela está constrangida por um teto decrescente, que é esse NC aqui, a taxa máxima de lucro. Então, note aqui, é como se a gente estivesse nesse período aqui que a gente viu na análise concreta do Anwar Sheikh, de recuperação da taxa de lucro por algum motivo, por efeitos contrariantes, mas depois de um certo tempo ela tem que novamente descer, porque ela não pode ultrapassar o nível máximo, que é determinado pela quantidade de trabalho que o capital total mobiliza. Então, algumas conclusões, né? Muito material para poucas conclusões. Então, o decréscimo da taxa de lucro é a expressão do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, né? Que se expressa, né, como o aumento de C sobre V. Então, a gente
viu que a diminuição relativa do capital variável no capital total vai par e passo com o acréscimo absoluto do montante de capital variável e com o acréscimo absoluto do mais-valor. E tudo isso junto com o decréscimo da taxa de lucro. Vimos também que a lei de diminuição da taxa de lucro tem que ser considerada como uma lei de tendência, porque ela atua e produz mecanismos que freiam a si própria. Então, e aí, a queda tendencial da taxa de lucro está ligada a um aumento tendencial da taxa de mais-valor. Aqui é interessante, né, porque os aumentos da taxa de mais-valor são obrigados a atuar de forma cada vez mais limitada na determinação da taxa de lucro, porque à medida que diminui a quantidade de trabalho relativamente ao capital total, o espaço para a compensação da diminuição do trabalho total relativamente ao capital total pelo aumento da taxa de mais-valia fica cada vez mais reduzido, né? Então, esses aumentos da taxa de exploração podem amenizar ou paralisar temporariamente a redução da taxa de lucro, mas não podem efetivamente destruir ou eliminar a tendência que se manifesta ao longo prazo. Então, os capítulos que foram utilizados foram o capítulo 3 e o capítulo 14 das causas contrariantes, e essa é a nossa aula de hoje sobre a lei de tendência da queda da taxa de lucro. Ixi.